Conexão Mara. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Mara. É uma satisfação ter a sua companhia. Hoje nós vamos conversar com uma fonoaudióloga. Ela vai falar sobre um tema muito interessante, o zumbido. A Alessandra Urso, ela é formada pela Unisagrado, também ela é formada pela Unip. Ela tem muita coisa bacana para contar para a gente sobre essa questão do zumbido. Alessandra, seja muito bem-vinda ao Conexão Mara. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então vamos entender um pouquinho primeiro quem é a Alessandra. A Alessandra é paulista, né? É mãe, casada, mas pode se considerar uma bauruense, é isso mesmo? Ah, com certeza, né? São mais de 35 anos aqui na cidade, gosto da cidade. Então eu já me considero uma bauruense. Alessandra, você decidiu fazer fonoaudiologia. Como que foi esse processo seu? Primeiro, só para a gente conhecer um pouquinho da sua história acadêmica. A fonoaudiologia não foi minha primeira opção, né? A minha primeira opção era fazer medicina e não tinha condições. E a minha segunda opção era fono, que era o sonho até do meu pai por conta do meu irmão ter um problema de fala. Mas aí fazendo o curso de fonoaudiologia, você acaba vendo a área tão ampla, e aí foi surgindo a paixão pela fonoaudiologia, foi quando eu peguei o meu primeiro caso na faculdade de caso neurológico. E aí depois disso só fui me aprofundando e me apaixonando pelo curso e tô aí, 25 anos aí na fonoaudiologia. E, inclusive, Alessandra, tô com essa revista aqui que eu trouxe para cá. A Alessandra fez uma publicação falando sobre o zumbido, né? Aqui tem um número bem expressivo que você traz, que às vezes a gente não imagina, que na época, né, da publicação, 278 milhões de pessoas que têm esse zumbido. E no Brasil, aqui também aponta, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 28 milhões de pessoas que também passam por essa situação, né? E já está aumentando. Já está aumentando. Então vamos entender um pouquinho o que é o zumbido. O zumbido, primeiramente, o zumbido não é uma doença. Ele é uma consequência, né? Então nós temos que descobrir a causa do zumbido. Então o zumbido, as pessoas falam, eu tenho um zumbido no ouvido. Lógico, a gente ouve pelo ouvido, mas o zumbido não é do ouvido, é do sistema nervoso central. Você passa a perceber ele pelos ouvidos, tá? Então ele é um barulho que o próprio sistema nervoso central faz. E ele é feito de vários sons. Mas não que é o som exato do zumbido, é que o nosso cérebro ele tem a capacidade de fantasiar os tipos de sons. Por isso tem pessoas que escutam como um apito, ou como panela de pressão, ou uma asa de borboleta. Então são mais de 80 tipos de barulhos de zumbido. Mas não é que é ele, o som dele, porque o som do zumbido ele é um som meio modular, tá? Mas ele é o cérebro nosso que consegue fantasiar esses tipos de som. Muito interessante. E o que traz, então, faz, né, com que a pessoa adquira esses zumbidos? Bom, o zumbido, ele pode ser por N fatores. Quem tem zumbido, normalmente tem uma perda de audição. Mesmo que seja bem leve ou próximo de uma média, porque o normal é de 0 até 20 decibéis, que hoje, né, a Organização Mundial de Saúde 2020 já caracteriza uma faixa até 20, antes era até 25 decibéis. Então, às vezes a pessoa está próxima desse limiar, mas tem umas oscilações, então ele tem a percepção de um zumbido, não quer dizer que todas as pessoas vão ter. O zumbido também pode vir para pessoas que têm diabetes descompensada, ou hipertensão também descompensado, glicemia, então tem aí a alta, também pode desencadear um zumbido. E agora que está vindo à tona com muita força é pós-Covid. Entendi. Tá? Então o zumbido, na segunda cepa, na Covid, uma das
das sequelas é o zumbido e alguns casos com perda de audição também. O grau de zumbido aumentou muito nos pacientes pós-Covid. Então, você que teve Covid e apresentou um barulho no ouvido, que nos procure, para a gente fazer um exame, até uma orientação. Aqueles que já tinham zumbido, com certeza, intensificou também, pode nos procurar para fazer o tratamento. Então, o zumbido, a Covid, ela não deixou de sequelas, outros problemas que a gente já sabe, né, físico, problemas em outros órgãos, mas a sequela maior é o zumbido e a perda de audição. Então, a gente, assim, os pesquisadores estão fazendo esses relatos, fazendo esses levantamentos, e o índice é muito alto. Então, por isso que eu falei que vai aumentar a quantidade de pessoas com zumbido por conta do pós-Covid. Até como a doutora já mencionou, você que perceber um barulho diferente, esse zumbido, não demore para procurar ajuda, porque pode ser pior, né, doutora? Com certeza. Às vezes está bem no início, às vezes com um tratamento mais rápido, você já tem uma resposta mais rápida. Se você vai deixando, ele vai intensificando. Aí não é só o zumbido, porque o zumbido ele vem depois com uma depressão, com uma crise de ansiedade. Ele gera problemas também emocionais. Emocionais. Justamente por causa do som que é muito... Por causa do som que é muito intenso. Então, depressão, crise de ansiedade, tá tudo associado com o zumbido também. E só reforçando, então a pessoa que tem a depressão, a crise de ansiedade, também hipertensão, diabetes, entre outras doenças, o zumbido pode aparecer? Pode. Pode sim. Então tem que tomar cuidado, tem que procurar ajuda. É bem isso, procurar ajuda. Perfeito, então. Fique a dica da doutora para vocês, tá bom? E espero que vocês busquem uma ajuda o quanto antes quem está esse problema e não ignore achando que é simples barulho, porque às vezes pode ser um problema muito maior lá na frente, trazer para vocês um problema muito maior lá na frente. Aí no caso, então, como você trouxe já, né, que uma das causas aí é justamente as pessoas que têm algum tipo de doença, como a diabetes, hipertensão, enfim, pode ter esse zumbido, pode associar então a pessoa com uma certa idade, uma pessoa idosa, por exemplo? Não, tem pessoas jovens com zumbido, não só pessoas de idade. Hoje, pelo menos na clínica, passa até jovens de 12, 13 anos, crianças ainda com queixa de zumbido. Mas hoje está meio mediano, aí depois dos seus 40, 50, 60 anos, tem pessoas que apresentam. Pessoas que trabalham muito também com ruído, né? Muito exposta a ruídos. Então, metalúrgicos, ou trabalham em fábricas, costureiras, professores também, por conta do extremo barulho que é na escola, também pode ter o zumbido também. E nesse caso, como que a pessoa pode, então, cuidar, né, da sua audição? No caso, é uma questão neurológica, como você mencionou, mas o que a pessoa pode fazer, então, para tentar evitar essas situações? Importante é evitar exposições a lugares com altos sons, principalmente esses jovens de hoje que usam fone de ouvido, vão para as baladas e ficam próximos de caixas acústicas muito altas. Então é bom também prevenir isso para não ter uma baixa audição e acabar gerando o zumbido. Controlar a diabetes, né? Então a parte alimentar também é importante. Medicação, então a saúde de uma maneira geral. Você tocou num ponto também sobre fone de ouvidos, música. O jovem, muitas pessoas, não só o jovem, né, que acaba ouvindo músicas muito altas nos fones de ouvido. Pode isso gerar também um zumbido ou não? Trazer algum problema na audição? Trazer um problema na audição, sim. Né, porque eles usam o som muito intenso, seja por plug, seja aqueles de fone mais largos, a intensidade que eles usam é muito forte. Então isso pode gerar um tinnitus, né, que nada mais é do que um zumbido, porque o zumbido ele pode vir e pode ir embora,
mas tem aqueles que vêm e fica, que é o que deixa as pessoas enlouquecidas. E isso pode acontecer também por uso excessivo de fone de ouvido. Então, tem que usar sempre com um som mais baixo. Hoje os aparelhos, né, os celulares, eles já têm um alerta quando você aumenta muito o som. Então, mas tem jovens que não adianta, ele escuta para ele e quem estiver do lado também escuta. Então, isso é um perigo. Então, fica a dica da Alessandra, realmente ouvir música alta no fone, diretamente no ouvido, é um problema futuro. Sim. Né? E diante de tudo isso, quais são os tratamentos para o zumbido? O zumbido, como eu disse, não é uma doença, mas também não tem cura. Tá? Então, o zumbido, falar para você que tem uma medicação, não tem. Então, o zumbido, o que a gente faz? A gente tem um tratamento. Tem pessoas que fazem tratamento com aparelho auditivo, onde ele tem um gerador para tratamento do zumbido. Então, a gente coloca um som modular que não irrita o paciente, mas que deixa ele mais confortável, porque ele passa a não ouvir o zumbido dele. Mas é uma coisa mais longa. Tem pessoas que colocam o aparelho e já melhora de imediato, mas você tira para dormir, então o zumbido permanece. Nós temos na clínica o tratamento, que eu tenho até uma pesquisa que é minha, né, o que eu pus na revista, que é a neuromodulação com reset coordenado, e eu estou trabalhando junto com a fotobiomodulação e eu estou tendo vários resultados positivos. Então, tem aí o tratamento para você amenizar esse zumbido. Tem pessoas que somem o zumbido, mas, tá curado? Não está curado. Mas existe um bloqueio de passagem, a gente consegue fazer isso. Então, eu estou tendo vários feedbacks positivos dos pacientes desde a primeira sessão. Para entender, você falou do aparelho. O aparelho que você coloca, que é na clínica mesmo, esse aparelho. Isso, a pessoa aparelho não auditivo. vai com nenhum tipo de aparelho para casa. Não. Aparelho auditivo, a pessoa adquire o aparelho. Tá, ela adquire. Isso, porque ela utiliza. Tem pacientes que têm perda de audição e acaba usando o aparelho para melhorar a parte auditiva e, ao mesmo tempo, o zumbido. E tem pacientes que procuram o aparelho só para colocar, para tirar o zumbido. Então, ele vai embora, ele adquire, ele compra o aparelhinho e usa continuamente o aparelhinho. O zumbido pode trazer perda de audição? Quem tem o zumbido com uma intensidade muito alta, ele tem um pouco de dificuldade de entender as pessoas. Não que normalmente ele vai gerar uma perda de audição, mas ele vai fazer com que ele não entenda muito bem as pessoas, porque o zumbido, a intensidade dele se torna muito alta. Eu tenho casos assim. Tem casos que não tem perda de audição, mas o zumbido é tão alto que ele tem dificuldade de entender as pessoas, mas por conta do zumbido. Aí com o tratamento consegue amenizar isso. Consegue. E aí volta a ter uma qualidade de vida. Sim. Entendi. E uma outra questão, sabe aquela famosa cera que a gente tem no ouvido, que às vezes coloca o cotonete, às vezes, né, não é recomendado, né, doutora? Sim. Não utilizar. Bem lembrado do cotonete. O cotonete, ele não deve ser usado no ouvido, ele deve ser usado na parte externa da orelha e nunca lá dentro. E quando você introduz o cotonete, você empurra toda a cera para o fundo. Então, ele vai impactando. Então, você não consegue fazer remoção. O que sai sujinho é o que está na borda, mas o que estiver no fundo vai ficando impactado. E isso daí faz com que feche o canalzinho e você passa a não ouvir o som direito. Então, tem gente que tem sensação do ouvido fechado, como se fosse descer uma serra. O zumbido aparece. Por quê? Porque você nada, você toma banho, entra água, fica a água atrás da cera, então fica com aquele barulho. Então, tem que fazer a limpeza do ouvido, sempre com o otorrino, fazer periódico. Tem pessoas que têm a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano produção de cera. Então, aí tá a dica, não usar o cotonetinho aí para não ficar empurrando a cera para o fundo. E até falando nessa limpeza, traz alguma sensação de dor, e essa limpeza, ela pode trazer algum tipo de zumbido, dependendo como é feita, ou não? Como que funciona? Não, a limpeza não dói, tá? Hoje os médicos fazem por sucção, ou por remoção mesmo com uma curetinha,
ou por lavagem com água. Não dói, não gera zumbido, não ocorre perda de audição, mas tem que fazer a limpeza, porque não é todo mundo que tem esse excesso de cera. Nós temos que ter a cera para lubrificação da membrana timpânica. Tá. Por que às vezes a gente tem aquele acúmulo de cera? Porque tem pessoas que têm uma produção excessiva. E como o nosso ouvido, eu falo que ele é um aspirador de pó. Então ele pega todas as impurezas, restos de shampoo de cabelo, poeira do ar. Então isso tudo vai impactando dentro, junto com a cera que é bem meladinha, e então vai formando aquele excesso de cera. Certo. E o aparelho auditivo, então, como já falou, reforçando, é um meio para ajudar aí na qualidade de vida, doutora. É isso? Sim, para tudo, não só para zumbido, mas para quem tem dificuldade de entender as pessoas, tenha zumbido também, procura sempre uma empresa de aparelho auditivo. Nós temos a nossa empresa é a Audion Vita, nós somos distribuidor dos aparelhos da Starkey. Pode marcar uma visita conosco, não tem custo nenhum. Vamos fazer uma avaliação e uma ótima orientação também. Se tiver perda, a gente orienta. Se não tiver perda, a gente orienta também e faz os acompanhamentos periódicos. Quais são os sintomas que ele pode ficar atento? Tipo, eu preciso procurar um profissional porque esse barulho está me incomodando, ou esse zumbido. Qual que é o momento para procurar ajuda? Olha, se ele já perceber que ele está tendo um apitinho, ou quando a gente sai dos bailes, que fica aquele pi, e vê que não melhora em 2, 3 dias, já procura um profissional. Realmente é um som, o zumbido, ele traz um som. Não é aquela sensação de que tá com tapão no ouvido, que tá tapado, porque às vezes quando tem água, é um som mesmo, um som que tem que procurar ajuda. Isso, que ele não para nunca, e aí a intensidade dele sempre aumenta, porque o zumbido, ele tem graus, né, de sons. Então, o zumbido, ele depende muito da parte psicológica da pessoa. Se a pessoa está muito... Ela tem um zumbido, aquele zumbidinho lá que é imperceptível. E, de repente, ele está nervoso, ansioso, é uma pessoa muito agitada, o zumbido também fica mais agitado. Ou ele tem zumbido, vai lá e toma bastante café, pode aumentar mais a intensidade. Então, as pessoas têm que ficar um pouquinho alerta, tá? Ou sempre viu uma coisa diferente, que é fora do normal, sempre procurar ou um otorrino ou um fonoaudiólogo. Inclusive tem um post, né, seu que fala, não consigo dormir, então traz também esse desconforto. Além disso também, não entendo o que as pessoas falam. Então acho que está bem claro, está bacana, e o barulho me incomoda, não consigo me concentrar. Então, concentração também acaba as pessoas que têm o zumbido não conseguem se concentrar mesmo. São as principais queixas que chegam no seu consultório. Sim. As pessoas acabam não tendo, as pessoas que têm zumbido, elas não conseguem ter uma vida social. Porque conforme a intensidade do zumbido, é enlouquecedor para a pessoa. Então, ela não consegue ver um filme, ela não consegue ler um livro, ela não consegue conversar com as pessoas, ela não consegue dormir, porque o barulho fica muito mais alto à noite. Então, tem pessoas que entram no extremo. Quanto tempo demora esse tratamento? Depende do grau, né, que ela tem a intensidade do zumbido, mas é um tratamento que é feito no mínimo 2 vezes na semana. Ele leva em torno aí de uns 45 minutos e você já começa a ter resultado na primeira sessão. Tá. E depois que finaliza esse tratamento, é necessário ter uma manutenção? Como que funciona? Na maioria dos casos, não precisa mais. A pessoa consegue ter aquela qualidade de vida? Consegue. Chegar... Tem pessoas que nem ouvir o zumbido já não ouve mais também. E o que mais tem chamado a atenção no seu consultório? Olha, eles têm um pouco de resistência. Porque, assim, segue muita coisa pela internet e aí as pessoas ficam um pouco, né, com aquela dúvida. Será que vai dar certo? Será que eu vou ficar livre disso um dia? Então, alguns pacientes têm resistência, sim. Tem outros que já encara e já quer coisa imediata, já faz a primeira sessão e já quer que cure ali mesmo.
Então, as pessoas têm que entender que o zumbido é uma coisa, é um tratamento gradativo, é uma coisa que você tem anos, às vezes, no ouvido, e não tem como você suprir a resposta, né? A resposta ser imediata. Então, tem que ter paciência, porque o resultado tem, mas tem que ter um pouquinho de paciência. Certo. Deixe seu recado para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, você que tem zumbido ou tem essa dificuldade de entender as pessoas, me procure. Nós somos profissionais especializados nessa área. Eu sou especializada tanto em aparelho auditivo como em zumbido. Tem dúvida? Me procure, agende um horário, faça uma avaliação e inicie um tratamento. Não deixe as coisas piorarem, né? Então eu fico aí à disposição. Posso passar o telefone? Claro, doutora, fica à Então, vontade. nosso telefone é o 14 3018 2616. Excelente. Doutora, muito obrigada por trazer essas informações tão importantes, né, referente à nossa parte auditiva, porque é algo que a gente precisa muito, só dá importância muitas vezes quando você perde. Então, eu espero que para você, né, tenha trazido aqui também as informações, tenha contribuído. É sempre uma satisfação poder falar com vocês, estar na companhia de vocês. E, mais uma vez, gratidão por estar junto com a gente. Eu que agradeço. Espero outros momentos a gente falar sobre outros assuntos, porque a questão da fonoaudiologia também é bem ampla. Nós trouxemos esse primeiro tema, mas nós vamos falar sobre muitos outros assuntos. Mais uma vez, gratidão. E a você, a nossa gratidão imensa por estar na nossa companhia. Continue nos acompanhando, que nós vamos trazer muitos outros temas para você. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Conexão Mara.